Qual o método de gestão você utiliza para sua advocacia empresarial? Você sabe que o método pode influenciar diretamente nos resultados do seu escritório. E pior ainda, não ter nenhum método também vai influenciar, só que negativamente, né? Porque não ter um método de gestão significa aquele escritório que vai tocando as coisas no dia a dia, do jeito que elas vão aparecendo, sem muito critério sobre o que e como fazer. Então, se você está buscando implantar um método de gestão para o seu escritório, fica comigo, vamos conversar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, muito prazer, eu sou Tércio, sou consultor e palestrante para o mercado jurídico já há mais de 15 anos. E esse canal aqui nesse meu canal aqui no YouTube, é um lugar para você, advogado, que está buscando informações sobre gestão, estratégia e digitalização sem complicação, né? Sem dicas de gurus para você realmente tirar informações que você vai levar para a sua prática. Porque eu trago aqui exatamente métodos, técnicas que eu utilizo nas minhas consultorias. Então vamos em frente. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu tenho um slide aqui para me acompanhar, para a gente seguir mais fácil esse assunto. Bom, começando aqui, gestão na advocacia. O que é a gestão? Para que serve a gestão na advocacia? Né? Porque muitos escritórios começam, né, sobretudo a advocacia empreendedora, o escritório começa sem ter muito noção de como gerenciar um escritório. Afinal, aquela velha história, né? Na faculdade, nenhuma faculdade ensina a gerenciar, administrar uma empresa. Né? E sempre lembrando que o escritório, no fim do dia, se tem CNPJ e sem tem boleto para pagar, o escritório é uma empresa. Tá? Então, como que a gente traz isso para a realidade do escritório que precisa ser eficaz, precisa ser produtivo, e afinal é isso que a gestão vai tratar no dia a dia. Então, a gestão na advocacia, a gente vai buscar emprestado os conceitos de gestão mesmo que a gente tem lá da faculdade de administração. Então, gestão significa utilizar os fluxos operacionais do escritório, né, mapear e organizar esses fluxos do escritório para agir sobre eles. Então, se eu tenho controles, se eu tenho métodos e processos, eu vou agir sobre eles. Isso é a gestão. Então, o que significa isso na prática? Avaliar se aquelas atividades e as tarefas definidas no fluxograma, se elas estão acontecendo, se elas estão na sequência certa, se nenhuma está faltando. É avaliar se os cargos e funções estão acontecendo de acordo com como foram definidos no RCC. Isso é muito comum, principalmente em escritórios pequenos. Às vezes até as pessoas imbuídas de uma proatividade, elas querem, vou ajudar aqui, vou acelerar, vou agilizar tal coisa, e acaba fazendo coisas que não são função dela. E qual que é o problema disso? Ela não está ajudando? Depende. Se é um advogado pleno ou sênior que está fazendo a função que poderia ou deveria ser feito por um estagiário, isso não é legal. Por quê? Você está pegando a mão de obra mais cara do seu escritório fazendo funções simples que deveriam ser feitas por um iniciante, por um estagiário, por um assistente. Tá? Então, isso é importante, porque no fim do dia, o que o escritório de advocacia vende? Vende horas. Se essas horas de todas as pessoas estão sendo mal aproveitadas, né, todo serviço, na verdade, vem de horas. Se o prestador de serviço utiliza mal as suas horas, significa que você está rasgando dinheiro, significa que você está diminuindo a sua capacidade de gerar receita, porque suas horas estão sendo mal utilizadas. Então, é importante também, função da gestão, entender quanto custa a hora de cada pessoa, quanto custa cada atividade, cada tarefa, para a gente se dedicar às tarefas mais produtivas. E saber também quando automatizar essas tarefas, para que elas fiquem mais aceleradas, né, automatizadas e, consequentemente, mais produtivas ainda. Então, a ideia aqui, do conceito geral de gestão, percebe que
mapear tudo que tem que ser feito, cumprir com aquilo que foi mapeado e agir sobre aquilo quando não está acontecendo da melhor forma, ou seja, está sempre melhorando. Então, percebe que eu falei ali sobre os fluxos operacionais dos setores, então significa o quê? A gestão começa pela setorização. E aí, se o seu escritório não tem nenhum tipo de setorização, é um bloco único onde todo mundo faz um pouquinho de tudo, esse é o primeiro ponto de organização. Esse é o ponto inicial para você ter gestão. Porque o escritório precisa minimamente ter separado os fluxos operacionais do que é o administrativo e financeiro, do que é o atendimento, do que são os recursos humanos, do que é a TI, né? O marketing, o comercial, minimamente isso. Não está aqui a produção jurídica e a controladoria. Realmente, isso é um outro pilar de gestão do escritório que vai tratar de tudo que é jurídico. Eu gosto de separar a gestão legal, né, ou o que antigamente chamava de paralegal, ou atualmente está se chamando muito de legal operations, porque é tudo o que não é jurídico. Tá? E a controladoria vai cuidar de tudo o que é jurídico. Então, tem um outro vídeo aqui no canal só falando sobre controladoria, por isso que eu não vou tratar de controladoria nesse assunto. Procure ali se você também precisa organizar a sua controladoria. Mas aqui a gente vai tratar de tudo que é gestão paralegal, tá? Eu não vou entrar muito a fundo em legal operations, vou deixar... Inclusive, se você não sabe o que é o conceito de legal operations, deixa um comentário aqui para eu trazer um outro vídeo para explicar diretamente sobre isso, tá? Explorar as competências do legal operations. Hoje eu quero focar numa visão mais macro de gestão legal mesmo. Então, quando a gente está falando de gestão, a gente tem estes setores, esses fluxos operacionais. Esse é o momento em que muitos sócios param e falam: mas meu escritório é tão pequeno que não tem nenhuma pessoa para colocar em cada um desses departamentos. Então, não é uma departamentalização que você vai ter salas físicas com pessoas, não é isso. Não é isso. É organizar os fluxos operacionais. Mesmo que uma mesma pessoa vai fazer tarefas dentro de fluxos de diferentes setores, ok? Então aqui não importa o tamanho do escritório, não importa a área de atuação, importa o quê? A organização dos fluxos. Então isso se chama mapeamento de processos e setorização. Também não vou falar desse assunto porque tem também um outro vídeo aqui só sobre setorização, é praticamente um passo a passo de como fazer setorização e mapeamento de processos. Consulta aqui também. Aqui eu quero deixar que a gestão ela começa a funcionar a partir dessa setorização. E aí, quais são as funções dela no dia a dia? É como eu já estava falando, avaliar se aquelas atividades que foram definidas no mapeamento de processo, se elas estão acontecendo, se elas estão acontecendo na ordem certa, da melhor forma, quanto elas estão custando, se elas podem ser melhoradas. Então aqui a gente vai ter majoritariamente 3 tipos de gestão, tá? Isso é uma determinada visão que eu gosto de utilizar. Se você for fazer uma faculdade de administração, você vai ter isso de uma forma muito mais variada, muito mais complexa. Aqui eu trago de uma forma mais prática, tá? Então, a gestão de projetos. Gestão de projetos, o próprio nome já está dizendo, o projeto é um bloco específico que tem começo, meio e fim. Então, é um determinado projeto para um cliente, ou um projeto para começar uma nova área, ou um projeto específico para uma parceria. É um projeto que tem começo, meio e fim, ok? Então, gestão de projetos, você não vai ter aí muito no seu dia a dia, se você for um escritório iniciante ou que está subindo maturidade digital e de gestão. Isso vai acontecer para escritórios que já estão mais avançados, né, que aí estão criando projetos específicos. Aí geralmente vai ter um squad específico do projeto, enfim, já estamos falando de coisas mais avançadas. Agora, o que todo escritório tem com certeza? A gestão dos processos e as rotinas internas. E aqui, quando eu falo gestão de processos, não é o processo judicial. É o processo, de novo, lá do conceito da administração. O que é processo lá para a administração?
É uma sequência de tarefas e atividades para se chegar num objetivo. Então aqui vamos admitir um momento aqui onde a gente junta tudo, a gestão legal e a gestão jurídica, né, a controladoria. Então, pegando uma longa linha do tempo aqui, né, imaginando uma longa linha do tempo de um cliente, por exemplo. Esse cliente foi lá impactado pelas ações de marketing, entrou em algum canal de aquisição e começou a participar ali do processo de prospecção, fez a levantada de mão, foi atendido pela comercial, fechou contrato, passou pela controladoria jurídica para fazer o embarque do cliente. A controladoria delegou para a produção, então inicial, protocolo, e aí todo o trâmite jurídico, né? Petições de e-mail, recursos, trânsito em julgado, execução, enfim, todo o trâmite jurídico que você conhece. É uma longa linha do tempo, certo? Claro que ela tem bifurcações e, né, caminhos diversos ali, mas ela ainda assim começa num ponto inicial, que é o primeiro contato com os canais de aquisição, fecha contrato e até o arquivamento do processo. Tá? Ainda que ela tenha bifurcações no meio, ela chega num único ponto. Então, isso é gestão por processos. Quando eu falo uma longa linha aqui, na verdade, quando a gente fez aquela setorização e aquele mapeamento de processos, lá no mapeamento de processos a gente vai ter isso divididos pelas raias, que são os setores, ok? Mas aqui eu estou trazendo uma visão geral, que é um longo processo dessa jornada do cliente no escritório, entendido? Muito bem. Então, isso é gestão por processos. Isso o escritório precisa ter, porque é como você gerencia todas as demandas que estão sendo patrocinadas pelo escritório. E a gestão da rotina é o quê? A rotina não é um fluxo com começo, meio e fim. A rotina é algo repetitivo, é algo que você tem que fazer no dia a dia. Então, isso aqui está muito mais focado nas funções de gestão mesmo. Então, a gestão administrativa e financeira. Então, tem lá as rotinas de lançamentos financeiros, de receitas e despesas, tem as rotinas de fechar folha de pagamento, entendeu? Tem as rotinas do dia a dia. Mas eu não faço todo dia. Tudo bem, são as rotinas periódicas. A controladoria também tem rotinas, que é todo dia verificar se tem intimações, distribuir as intimações para serem feitas as petições, enfim, tem toda a parte de gerenciamento ali das pessoas, acompanhar prazo. Então, isso também é rotinas da controladoria, gerar relatórios, né, de ambas as frentes aqui. Tudo isso são rotinas da área de gestão legal e da área da controladoria. Tá? Então, na gestão do seu escritório, você precisa ter um mix dessas duas coisas. Gerenciar os processos, ou seja, as demandas dos clientes e talvez alguns processos internos também, tá? E gerenciar as rotinas das áreas gerenciais. Entendido? Mas onde que está tudo isso? Tudo isso deveria estar no seu fluxograma e nos seus POPs e RCCs. Se você não fez isso, de novo, volta lá naquele vídeo que eu comentei sobre a setorização e fluxogramas, que você vai aprender a fazer isso. Bom, então a gestão legal, agora a gente afunilando aqui o assunto, ela vai fazer tudo isso, tudo que eu estou falando aqui em termos de gestão, ela vai fazer tudo isso para o escritório de advocacia. Então, existem algumas particularidades, porque um escritório de advocacia é muito diferente de qualquer outro tipo de empresa. E eu falo isso com propriedade porque, como eu estou no mercado jurídico há 15 anos, e antes disso eu trabalhei em diversos outros, né, eu costumo até brincar que até 2009 eu já tinha trabalhado desde buffet infantil à indústria siderúrgica. E, por mais que tenha uma discrepância aqui de tamanhos, o funcionamento dos diversos tipos de empresa é muito parecido. Enquanto que um escritório de advocacia é muito diferente. Tá? Tem diversas características aqui, não vou entrar nisso agora, mas é diferente. E eu posso atestar porque eu estive dos dois lados, então é diferente mesmo. Por isso que existe essa disciplina específica da gestão legal, para direcionar essa gestão para o escritório de advocacia. Okay? Bom, então, já que existe a disciplina, é o que a gente tem que colocar em prática aqui para fazer ela acontecer.
Então, numa visão mais geral, uma visão mais macro, o objetivo da gestão legal é garantir o atingimento das metas e dos objetivos para manter o escritório lucrativo. E, como eu sempre falo, o que é um negócio lucrativo? É um escritório que tem produtividade, tem boa produtividade, porque produtividade está ligado diretamente com lucratividade. Então, numa visão mais macro, a gestão tem como objetivo tornar o escritório produtivo. Bom, e aí, como eu falei, a gestão dos processos, ela vai trazer tratar daqueles fluxos que existem para cada demanda de cliente e para os processos internos. E aí falando de processos, né? Que é principalmente que vai estar mapeado lá no fluxograma. Então, aqui começa a ser importante porque os processos em si a gente vai separar por setores e às vezes até por procedimento, depende da complexidade de atuação. Principalmente quando a gente fala de advocacia empresarial, aqui a gente pode ter algumas possibilidades de bifurcações, porque muitas das vezes o escritório de advocacia empresarial ele atua tanto no consultivo quanto no contencioso. E, ainda por cima, muitas das vezes, ele atua em diferentes áreas. Então, significa o quê? No contencioso, talvez precisa de uma operação mais dedicada para o tributário e outra para o trabalhista, porque são tribunais diferentes, são matérias que seguem fluxos diferentes. E possível também, né? Porque vai envolver toda a parte contratual, responsabilidade civil. Então percebe que a diversidade de fluxos de processos começa a ficar muito mais complexa na advocacia empresarial. Por isso que é importante esse mapeamento ter sido feito com muito critério. E aí a gente começa a enxergar também a integração entre esses setores. Por quê? A gente não pode esquecer que no fim do dia o que a gente faz é prestar um serviço único para o cliente. Né? Para o cliente não importa quantos processos e fluxos existem dentro do escritório. Para o cliente importa o quê? O que o escritório está fazendo para ele e as entregas que o escritório está levando. Então, para isso acontecer de uma forma que o cliente tenha uma boa experiência, precisa ter uma boa integração entre os setores. Tá? Ou seja, essa gestão ela precisa ter essa visão de ponta a ponta. Mais uma vez aqui a importância de ter um mapeamento de processos. Por quê? Essa visão só é permitida, a gente só consegue ter essa visão quando a gente tem um fluxograma muito bem desenhado. Bom, então isso representa toda a jornada do cliente. Ok. Importância aqui da gestão. Primeiro ponto, insisto muito nisso, ter essa visão empresarial. Não é a visão empresarial do seu cliente, é visualizar o escritório como uma empresa. E buscar a eficiência operacional. Lembra-lhe sempre da produtividade, que eu vou repetir muito aqui. Como a gente consegue essa eficiência operacional? Reduzindo custos, reduzindo riscos, principalmente, tendo agilidade no atendimento, né, proporcionando uma boa experiência para o cliente. Né, um cliente bem atendido, além de ele se manter por mais tempo, né, aumenta o lifetime value e ele indica, cliente bem atendido indica para outros similares. E com tudo isso, otimizar a produtividade, porque a produtividade alta leva a uma lucratividade também alta. Bom, erros que acontecem na implantação de gestão. São os principais erros que eu vejo aqui nas consultorias que eu já fiz todo esse tempo aqui no mercado jurídico. Primeiro erro, que é o mais grave, que quando o escritório começa a querer organizar, começa por pessoas. Por quê? Porque é a visão intuitiva, né? Aqui no escritório eu tenho fulano, beltrano e ciclano. Então, eu vou começar, o que o fulano faz, tal coisa. O que o beltrano faz, tal coisas. E o que o ciclano faz, tal. E isso é errado, por quê? Porque eu acumulei funções nas pessoas.
sendo que o correto é começar pelos processos. Então, quando a gente está falando em gestão, em organização, em transformação digital, tudo isso começa por processos, pessoas e tecnologias. E tem que ser nessa ordem. Depois também vem dados, tá? Importante depois para fazer, né, colar tudo isso. Mas tem que ser nessa ordem. Ah, mas tecnologia vem em terceiro, hoje só se fala em tecnologia, sistemas e, né, para todo lado, softwares para todo lado, inteligência artificial para todo lado, e tecnologia é o terceiro? Sim, tecnologia é o terceiro porque se você não tem processos organizados e pessoas fazendo as funções certas, a tecnologia só vai intensificar a bagunça. Então a gente sempre começa por pessoas, começa por processos, desenha o fluxograma, coloca as pessoas para validar os processos, validou, daí entra com tecnologia para automatizar e para integrar. Né? Integrar sistemas, integrar setores, integrar outros softwares externos. Então a tecnologia vem depois de tudo. Muito bem. Outro erro muito grave, o famoso gerenciamento de tempo. O que eu falo é o seguinte, você não gerencia tempo. Lembra que lá no início eu falei que gestão é você definir processos e agir sobre eles? Muito bem. Você pode agir sobre o tempo? Se você está com muitas atividades hoje, você vai fazer seu dia ter 40 horas? Você pode fazer a sua semana ter 8 dias? Não. Então, você não gerencia tempo. Você gerencia o que você faz ao longo do tempo. Ah, e é polêmico, tem outras pessoas... mas eu tenho essa visão, ok? E essa visão também não é tirada do nada. Essa visão eu trouxe de métodos de gestão. Gosto principalmente do método de gestão do Christian Barbosa, que ele chama Tríade do Tempo. Então ele está muito focado aqui nisso, do coisas que a gente faz ao longo do tempo. Não vou entrar nisso porque é muito complexo, mas se isso te interessa, procura os materiais do Christian. Bom, então aqui é um erro. Eu tenho que organizar o que eu faço ao longo do tempo. E como que eu faço isso? De novo, o que está escrito lá nos seus POPs, que foram definidos a partir do fluxograma. Então eu tenho POPs dizendo o que eu faço em cada parte ali daquele meu fluxograma e sabendo o que cada pessoa faz naqueles POPs, eu consigo calcular quanto tempo leva para fazer aquilo. Então se eu tenho ali 10 tarefas que levam 1 hora cada uma, isso não cabe num dia, porque o dia não tem 10 horas úteis para os colaboradores. Para o sócio tem, não deveria ter também, né? Porque o sócio deveria focar ali numa qualidade de vida também para não trabalhar 14 horas por dia. Esse deveria ser o objetivo de gestão de todo sócio, não trabalhar 14 horas por dia. Então, é isso, organizar o que cada um faz durante o dia. E isso só dá para ficar bem organizado quando a gente tem fluxogramas e POPs. Muito bem. Timesheet. Esse é um erro muito grave também. Por quê? Ficar auditando o que a pessoa faz minuto a minuto é um sistema opressor que só estimula as pessoas a te enganarem. Tá? Sendo bem real. Eu já trabalhei por timesheet antes, né, de 2009, que eu cheguei a trabalhar em indústria, então em uma determinada época ali a gente usava timesheet. E o que todo mundo aprendeu usando timesheet é aprender a roubar. Roubar no tempo. Por quê? O que o timesheet vai medir? O quanto a pessoa está ocupada. Se o chefe quer me ver ocupado, o que eu vou fazer? Eu vou me manter ocupado. Se manter ocupado não significa ser produtivo. Tarefas de ocupação não necessariamente são tarefas de produção e produtividade. Tá? Então, timesheet é um erro porque ninguém é produtivo 100% do tempo. Inclusive, a própria neurociência fala isso. A gente precisa de pausas durante o dia. Como você vai estabelecer essas pausas? Se é técnica Pomodoro, se é técnica de 50 para 10. Aí você organiza qual a melhor forma de você fazer isso.
Mas é importante, o nosso cérebro cansa. Existe um termo na neurociência chamado fadiga por decisão. De tantas coisas que a gente tem que ficar pensando e resolvendo no nosso dia, o cérebro cansa, a mente cansa. Então a gente precisa de pausas para a nossa mente fluir melhor. Então, se o colaborador tem 8 horas de trabalho por dia, olha, se ele fizer 6 horas de produção boa, já está muito bom. Ninguém tem 8 horas contínuas de produção, né, 100% dedicadas. Isso não existe. Então, timesheet é uma ferramenta opressora que estimula as pessoas a roubarem no tempo para se manterem ocupadas. E pessoa ocupada não é uma pessoa produtiva, ok? Então, para com essa bobagem de timesheet. Isso aqui era muito, né, isso vem muito lá do método de gestão do Taylorismo, que né, isso um século atrás, minha gente. Quanta coisa a gente evoluiu. Então, deixa as coisas de um século para trás, lá atrás. Bom, outro ponto aqui que é um erro muito grave. Falta de clareza na padronização de atividades. Ou seja, quem faz o quê? Como isso tem que ser feito? É muito comum, quando a pessoa entra no escritório, seja um estagiário, seja um advogado, isso aqui tem que fazer tal coisa aqui e vai fazendo. E aí a pessoa começa a fazer do jeito dela. E nem sempre é o jeito mais produtivo, ou mais eficiente, ou mais adequado ao fluxo do escritório. E aí, quando vai ver, cada um está fazendo de um jeito. O escritório tem 5 advogados e cada um faz de um jeito. E a controladoria não consegue gerenciar ninguém porque cada um tem seu jeito de fazer. Então, isso é muito comum. Como que se resolve esse erro? Com fluxograma, com POPs e com RCCs. Você percebe que é repetitivo. Por quê? Gestão é uma coisa simples. Só que ninguém aplica, ninguém pratica. Então, quando coloca essas coisas básicas de gestão, o escritório dá um salto, é inevitável. Por quê? É basicamente organizar o que acontece no dia a dia. Bom, não ter métricas e indicadores também é um erro grave. Por quê? O nosso cérebro é estimulado por objetivos. E se, esqueci o nome, aqui a neurociência dá um nome também, eu esqueci agora, devia ter anotado aqui no roteiro. Mas tem um fenômeno aqui que é a neurociência, que é o seguinte: a nossa mente se adequa ao tempo que a gente tem para fazer as coisas. Então eu tenho uma determinada, desde que isso tenha dentro de uma lógica, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma determinada tarefa que eu consigo fazer ela bem em 1 hora. Se eu tenho já esses prazos definidos para cada tarefa, né, esses tempos definidos para cada tarefa, lá no POP vai ter uma sequência de tarefas, e essa tarefa aqui leva tal tempo. Se eu tenho isso organizadinho num POP, no manual de procedimentos, todo mundo vai saber que, olha, um recurso inominado leva tanto tempo, leva 30 minutos para fazer. Um agravo de instrumento leva 1 hora para fazer. Mas tem agravos simples e complexos. Então tá bom, o simples leva 1 hora, o complexo leva 2 horas. Isso dá para estimar. Mas tem exceção. Tem exceção. A gestão gerencia pela regra. A exceção é a exceção. Por isso que ela tem um nome diferente. Você não gerencia a exceção, você gerencia a regra. A exceção você trata como exceção. Então, saber quanto tempo leva para fazer as coisas é o básico de organização. Por quê? Voltando para aquela explicação ali da neurociência, se eu não tenho um tempo estimado para quanto eu tenho que fazer as coisas, o que a nossa mente faz? Ela estica. Né? Esse fenômeno aqui da neurociência, ela diz que a nossa mente faz a gente se adequar ao tempo que a gente tem para fazer. Então, se você falar que eu tenho um dia inteiro para fazer um agravo, eu vou levar um dia inteiro para fazer um agravo. Se você falar que eu tenho 1 hora para fazer um agravo e essa 1 hora é algo realmente possível, eu vou fazer em 1 hora. E vou fazer bem feito, porque é possível. Então, por isso que é importante saber quanto tempo levam as coisas. Como a gente sabe disso? Com métricas, com indicadores.
Eu peguei métricas bem mínimas aqui, mas quando eu falo de métricas e indicadores também significa métricas e indicadores de negócios. Ou seja, quantos novos clientes eu quero ter por mês? Quantos protocolos eu quero ter por mês? Entendeu? Quantas petições dá para fazer por dia? Então aqui a gente vai começar a ter indicadores de produtividade, indicadores de negócios, indicadores de lucratividade. Tá? E erro muito grave, tecnologias mal utilizadas. O sócio vê, não, preciso contratar tecnologia, preciso de um software jurídico, preciso de um software de cobrança, preciso de um software de CRM, preciso de um software de assinatura de contrato. E começa a contratar. E não vê o quê? Primeiro, não vê se esses softwares se conectam um com o outro. Não treina direito. Não se presta nem a entender como funciona mais a fundo aqueles softwares. O que eu mais vejo é escritório de advocacia com software jurídico subutilizado. O escritório paga R$500, R$800, R$1.000 por mês de mensalidade e mal utiliza o software. O software é ruim? Não. O software é bom. Precisa de software. Para de gerenciar por planilha, pelo amor de Deus. Precisa de um software jurídico. Mas precisa utilizar bem, precisa entender o software, treinar as pessoas e utilizar bem o software. Então, o que eu mais vejo com relação à tecnologia é diversos programas mal utilizados. E por que isso acontece? Porque o escritório começou pela tecnologia. Ele não passou ali por processos, pessoas e tecnologia. Entende? Percebe que quanto eu repito as mesmas coisas? Por quê? De novo, gestão é algo simples. Eu gosto muito de uma frase de um palestrante que eu vi há muito tempo atrás. Ele falava assim que o conceito do é simples, mas não é fácil. E o exemplo que ele dava para isso era assim, imagina que você tem 2 prédios de 50 andares, os 2 prédios de 50 andares, eles estão ali um ao lado do outro, e tem um vão ali de talvez uns 8, 10 metros de um prédio para outro. Tá? Então, 2 prédios gigantes ali. Então, imagine que você pega uma tábua de 50 centímetros de largura, que tem esses 10 metros, obviamente, coloca 11 metros, né? Tem que ser um pouco maior que a distância, e coloca ali, lá na laje dos 2 prédios, estende essa tábua ali de um prédio para outro, para você atravessar. Olha lá, não é só atravessar, né? É simples, é só subir na tábua e ir andando. Com 10 metros, 10 passos, 10, 12 passos, você atravessou. Agora, está a 50 metros de altura. Então, é fácil. Quem tem coragem de fazer isso? Né? Então, é esse que é o conceito, é simples, mas não é fácil. Tá? É a mesma coisa com gestão. É simples aplicar, é simples colocar gestão no escritório, mas exige seguir certos métodos e certas práticas, como eu estou trazendo aqui. Então, para a gente fazer isso acontecer, para você fazer isso acontecer no seu escritório, você tem que começar pelos processos. Na advocacia empresarial, na advocacia B2B, advocacia corporativa, isso é muito mais delicado, porque os processos são muito mais complexos. Então, naturalmente, o seu fluxograma vai ser muito mais complexo. É importante aqui. Desenhou muito bem esse fluxograma, os fluxogramas geram os POPs. POP é o procedimento detalhado. E também gera os RCCs, que é quem faz o quê, né? As responsabilidades chaves dos cargos. Definiu os processos, validou com as pessoas, aí sim coloca as tecnologias. É importante pesquisar a tecnologia. Hoje existem, para cada natureza de software, existem diversos softwares, né, diversos players que fazem, diversas empresas que fazem a mesma função de software. Então é importante pesquisar se aquele software é o mais adequado para o seu escritório e se aquele software conecta com os outros softwares que você já tem aí. Hoje existe o conceito da API. A API é como se fosse uma porta que cada software tem para conectar com outros softwares. É imprescindível que o seu software tenha essa API que permita as rotas bem detalhadas ali para os outros softwares.
Se o seu software não tem API, foge dele. Você está num software do século passado que não serve mais. Precisa ter API. E hoje em dia ainda, se ele for amigável à MCP do cloud, ajuda mais ainda, porque o cloud pode, né, meio que se sobrepor ao software e ajudar, né, dentro das funções do software também. Veja que eu não estou dizendo para substituir, é para ajudar, tá? Porque está muito agora na moda de, eu posso, com tantas tecnologias, posso ter meu próprio software. Não é assim. Na teoria dá? Na teoria dá. Mas você não está contando os custos de operação, custo de processamento, custo de armazenamento, segurança da informação. Tem muita coisa envolvida aqui que não é tão simples quanto alguns fazem parecer. Okay? E, então, para você colocar isso em prática, você tem que começar pela setorização, pelo design organizacional. E como eu falei no início, não é departamentalização, é setorização, é enxergar os fluxos operacionais, mesmo que você não tenha pessoas suficiente para isso. Então, desenhe os fluxos como se o escritório tivesse 50 pessoas. Por quê? Aí você vai enxergar exatamente tudo que tem que ser feito em cada setor, em cada, né, unidade do escritório para fazer as coisas funcionarem. Depois você coloca as pessoas. Tá? Então, esse é um desenho básico de um fluxograma, é uma raia de um setor específico. O fluxograma é assim, percebe aqui que ele está usando, esse fluxograma foi desenhado no Visage. É um software de desenhar fluxograma. Então, ele está usando as notações do BPM, que é a disciplina que normatiza como que se desenha um fluxograma. Meu Deus, mas eu vou precisar fazer tudo isso? Não, não precisa. O que você precisa é saber este passo a passo. Se você vai desenhar isso no Visage, no Camunda, num software específico de fluxograma, beleza, se você sabe, se você tem um consultor que sabe fazer, ótimo. Não sei, não tem um consultor. Dá para usar o PowerPoint, que tem essas ferramentas. Dá para usar aqueles softwares de mind map, mapa mental. Eles têm isso, não é o mapa mental, tá? É isso, eles têm essa outra variação ali de desenhar, fluxograma. Então, um ponto importante. Não é mapa mental e não é organograma. Organograma tem outra funcionalidade, não serve para o que a gente está falando aqui. Organograma para escritório de advocacia é mais uma ferramenta de ego do que uma coisa funcional. Tá? Esquece organograma. É fluxograma. Fluxograma é o fluxo operacional. Tá? Mas eu também tenho dificuldade em usar esses softwares. Faça em papel e caneta. Funciona. Por quê? O importante é ver você enxergar este fluxo operacional. Isso é o que importa. Entendido? Então, depois que isso tudo está funcionando, você vai entrar com as automações. Das tarefas todas que existem aqui, que existem nos POPs, agora que as pessoas já validaram as tarefas, o POP está redondinho, qual tarefa eu posso automatizar? Eu posso ter uma automatização mecânica. Então, o software jurídico já me dispara todas as tarefas que eu tenho que fazer daquele procedimento, daquele fluxo. Não preciso ficar lançando tarefa de uma em uma. Ou eu posso ter automação com inteligência. Então, eu tenho uma inteligência que vai gerar essas automações e também as integrações com outros softwares. Então, com chatbots, né, com software de assinatura de documento, com CRMs, com sistemas financeiros, se você não usa o sistema financeiro do seu próprio software. Enfim, tem uma série de naturezas de softwares aqui que pode ser útil para conectar no seu software jurídico. Tá? O software jurídico é o seu hub, é o seu centro onde tudo vai acontecer. Então, todos os outros softwares têm que estar conectados com o seu software jurídico. E conectar isso com API. E, em paralelo, a controladoria jurídica. Por quê? Tudo que eu estou falando aqui, de um modo geral, é a gestão administrativa, né? A administração do escritório.
Em paralelo, tem a controladoria, que, como eu falei, tem um outro vídeo aqui somente sobre controladoria. E também gerenciando, né, as demandas de consultivo e de contencioso. Isso vai depender de como que cada escritório trabalha nesse sentido, porque aí vai depender do seu modelo de negócio, do seu posicionamento, dos produtos jurídicos que você tem aí na sua esteira de produtos jurídicos e do seu público-alvo. Como você entrega os seus produtos para o seu público, ou melhor, como você resolve os problemas do seu público. Então, isso também precisa ser muito bem organizado pela gestão. Como eu falei antes, escritório de advocacia empresarial, a gestão se torna ainda mais delicada. Ou melhor, o escritório se torna ainda mais bagunçado e caótico se não tiver gestão. Tá? E, então, separando aqui, a controladoria gerencia tudo que é jurídico, gestão legal, tudo que apoia o jurídico, né? Tudo que suporta o jurídico. E o foco disso tudo é ter a melhoria contínua, o que lá na metodologia Toyota se chama do Kaizen, né? A melhoria contínua. E isso como a gente consegue? Tendo eficiência operacional, tendo produtividade, mas, principalmente, nunca relaxar. Nunca, beleza, os fluxos estão todos ótimos agora, atingimos o ponto ideal. Não. Você precisa continuar olhando se dá para ter melhorias. Né? Na Toyota, ela é considerada a empresa mais inovadora já há décadas, literalmente há 40 anos. Por quê? Porque todo setor dentro da Toyota tem uma caixinha de sugestões onde algo pode ser melhorado. E a Toyota usa isso e implementa dezenas e às vezes centenas de micromodificações na operação todo mês. Todo mês a Toyota implementa micromodificações que fazem com que ela seja mais eficiente na operação e mais produtiva. Bom, finalizando aqui, uma frase do nosso querido Jack Welch, é um ícone para gestão. E quando ele diz que quando o ritmo da mudança dentro da empresa está mais lento do que o ritmo das coisas que estão acontecendo lá fora, né, no mundo, no mercado, significa que o fim está próximo. Então, como que a gente não deixa isso acontecer? Ou seja, não deixa cliquei em algo errado. Não deixa as mudanças externas acontecerem mais rápido. É com gestão. Porque a gestão o escritório, internamente estando bem organizado, tudo que é externo fica mais fácil de acompanhar o mundo externo. Por quê? Quando o sócio está completamente envolvido ali na operação, fazendo dezenas e dezenas de tarefas operacionais no dia a dia, ele não consegue olhar para fora, não consegue olhar as tendências de mercado, não consegue ver o que esse tanto de inteligência artificial agora pode ajudar no escritório. E aí isso gera o medo, e o medo gera a negação, e aí tudo vai ficando mais atrasado. Né? Então, é importante ter a operação do escritório bem organizada para você, sócio, ou para o gestor do seu escritório, conseguir olhar para os fatores externos e continuar acompanhando o mercado. Entendido? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você realmente consiga potencializar a gestão aí do seu escritório de advocacia empresarial e desejo sucesso nessa empreitada, né, de rumo ao escritório altamente produtivo. Até a próxima.